gente, tudo bem? Está começando mais um podcast do Grupo Marca. E hoje a gente vai falar com a Vanessa da Rosa. Ela é vereadora pelo PT, o Partido dos Trabalhadores em Joinville. Muitos assuntos interessantes podem ser abordados aqui hoje. Para começar, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. É sempre uma honra poder estar com vocês. Muito obrigada. Ô, Vanessa, para começar essa nossa conversa, muito fácil, como é que é ser mulher, negra, petista em Santa Catarina, onde, sabidamente, é um estado de direita, até radical, a gente pode dizer, pelo menos uma parcela representativa da população tem essa posição. Como é que é lidar com isso? Olha, Enio, ser mulher preta, petista, de esquerda, não é simples, mas eu também vejo que Santa Catarina deu uma resposta muito interessante nas urnas, por 2 vezes, falando da minha pessoa, né. Em 2022, eu fui candidata a deputada estadual sem nunca ter participado de um pleito desta forma. Foi a sua primeira eleição? Primeira eleição, e eu fiz quase 17.000 votos. Eu fiz voto em praticamente toda Santa Catarina. Pingou voto em quase todos os municípios, se eu não me engano, 4 municípios que eu não fui votada. Em 2020, e fiquei na primeira suplência, né? Pude assumir a Assembleia Legislativa, teve muita repercussão, porque era quase um século após Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra eleita de Santa Catarina, né? Então, foi, assim, a repercussão foi muito interessante. Em 2024, eu me candidato a vereadora, fiz 4.366 votos. Eu fui a mulher negra mais bem votada de Santa Catarina. Então, eu acredito que tem uma parcela da população que está bem atenta à importância de ter mais mulheres na política, de ter mais mulheres negras, porque no parlamento, de uma forma geral, nós mulheres somos só 18%. Tanto em assembleias legislativas como na Câmara Federal e Câmara de Vereadores. E mesmo se a gente olhar para estados onde a representatividade da população negra é grande, como na Bahia, não impressiona muito os números de Sim, parlamentares negros. É sim. pequeno, né? A gente tem uma dificuldade histórica, né, de estar em espaços de decisão e poder. Isso é resquício do nosso período de escravização, quase 400 anos de escravização, né? Mas em se tratando de mulheres negras, por exemplo, na Câmara Federal, nós temos 513 deputados, 91 mulheres. Quase nada, né? Quase nada. E 9 mulheres negras. Se a gente tivesse 50% de mulheres, seria o normal. O ideal, né? Normal, não seria... Pensando que nós somos 52% da população, né? Seria o normal. O absolutamente normal. A mulher vota em mulher? Vota. A mulher negra vota em mulher negra? Vota. Ela é um... Tipo, se você consegue chegar com a informação que você é candidata e atende a expectativa dessa eleitora negra ou dessa mulher negra, você consegue o voto dela. Não existe, assim, um preconceito da mulher com mulher. Não, eu não acredito que haja um preconceito. Eu acredito que, historicamente, nós, mulheres, nos reservaram um lugar que não é a política. Então, a gente está constantemente reforçando a importância de estarmos nesse ambiente. Deixa eu contar uma história, deixa eu interromper. Uma vez eu fui pegar um ônibus, isso faz muito tempo. Era um ônibus, como é que chama? De cidade para outra? Rodoviário, sei lá, de viagem para viajar. Um intermunicipal. E aí, eu estava com uma moça ao meu lado, minha amiga. A gente ia viajar. E eis que chega a motorista. E qual é a reação da minha amiga? Meu Deus, não acredito. Falei, o que foi? Uma mulher vai dirigir o ônibus? Eu achei que ela ia dizer, oh, meu Deus, que legal, uma mulher vai dirigir o ônibus. Por isso, claro que faz muito tempo, mais de 25, 30 anos, sei lá quantos anos faz. Nossa, eu tô velho. Mas enfim, aquilo lá foi uma coisa que me fez pensar, né? Eu pensei que ela ia ficar na torcida, que legal, ó. Nós aqui assumindo... Agora nós temos mulheres pilotando aqueles aviões imensos, né? Hoje é mais ou menos normal. Na época é impressionante. Né? Exato. Mas na época eu lembro que foi impressionante para mim, positivamente, e para ela ficou preocupada. Né? Mas nós somos frutos de uma sociedade patriarcal e machista. Por quanto tempo esse espaço da motorista de ônibus não nos foi reservado? Assim como de piloto de avião, assim como mulheres na política. Isso tudo é fruto de muita luta, né, do movimento feminista, de lutar por igualdade de gênero, de lutar por respeito e de fazer com que a sociedade entenda que nós não somos propriedades. Eu acho engraçado que em 2 áreas que eu trabalhei,
eu trabalhei muito com esporte e muito com música. Trabalhei muitos anos, com mais de décadas com música e esporte. E são duas áreas onde a presença do negro ela é muito forte e eu diria que ela não tem nenhum tipo de preconceito. Não me lembro de alguma vez eu estar trabalhando com rádio, televisão, em matéria jornalística, e alguém ter sido preconceituoso com o fato de ser uma mulher negra cantora, ou um homem negro cantor, ou um atleta de qualquer modalidade negro ou atleta negra. Parece que nesse espaço o negro ele conseguiu atingir um nível de igualdade, em alguns lugares até superior. Pelo menos a impressão que eu tenho. É que esse espaço a sociedade entende que a gente pode estar. Agora eu te pergunto, quantas dentistas negras você teve na vida? Quase nada. Né? Por quantos né? médicos negros você passou? Professoras tive muitas e de grata lembrança. Quantas professoras... Proporcionalmente muito menos que brancos, lógico, né? Quantas professoras universitárias negras você teve? Nenhuma. Pois é. Mas a questão quer dizer, então, que... mas na educação a mulher negra é mais presente? Olha, ou é a mulher que é mais presente? A minha pesquisa do mestrado, eu concluí o mestrado em 2006, era justamente sobre esse componente. A invisibilidade da mulher negra em Joinville, e aí eu faço a pesquisa na educação, nos campos da educação e da saúde. Quando você entra na educação infantil, você vai ter uma quantidade expressiva de mulheres negras. Certo. No ensino fundamental, ali até o 9º ano, você terá também, mas em menor quantidade. No ensino médio, bem menos. E no ensino superior, pouquíssimas. Isso é um dado interessante. Eu fui professora universitária por muito tempo. E por muito tempo eu fui a única nas instituições onde eu trabalhei. E não poucas vezes, quando eu estava em sala, dando aula na frente do quadro, se vinha alguém dar um recado, alguma coisa, eles olhavam para a sala e perguntavam onde estava a professora. Sério? Sim, não foi nenhuma nem duas vezes que eu passei por isso. Onde está a professora? Que coisa maluca. Porque aquele espaço de professora universitária, que você legitima o conhecimento, a questão da episteme do povo negro negado durante muitos anos por conta da escravização, né? Esse era um dos componentes, inclusive para justificar a escravização, de dizer que nós não tínhamos alma, que nós não tínhamos inteligência, a gente não tinha cognição, a gente servia para o trabalho braçal. E isso é muito forte ainda na sociedade. Então, eu era invisibilizada naquele espaço. Na pesquisa que eu fiz, muitas professoras negras, ali da educação infantil e do ensino fundamental, alegaram que, assim, a educação, e bem especificamente as licenciaturas, mais especificamente ainda os cursos de pedagogia, eles são uma saída, né, uma porta de acesso a um outro universo, porque são os cursos mais baratos. Necessariamente não se trata de uma vocação, se trata de uma oportunidade de fugir do trabalho doméstico que as suas mães vinham, as suas avós vinham. Então, teve uma moça que disse para mim assim, ser professora para fugir da vassoura. Eu não quero perpetuar o que a minha mãe fez, o que a minha avó fez, porque era o que tinha para elas no momento. E ainda assim, uma questão muito forte de evitar sofrimento e de educar essas meninas dizendo assim, olha, em determinados espaços vocês poderão estar, aqui já não convém, sabe? Então, educação para mim sempre foi uma mola propulsora. Educação para mim sempre foi poder. Foi a forma que eu encontrei de ser respeitada nos espaços, porque eu sempre fui minoria. Desde que eu me conheço por gente, em todas as turmas que eu passei, estudando, eu sempre era uma das poucas alunas negras, então eu tinha que estudar muito, porque a nós negros, a sociedade não dá o direito ao erro. Você vai ter uma oportunidade, se você errar, você não tem mais. Eu fui secretária de Educação de Joinville, Enio. Eu fui secretária de Educação da maior cidade do estado de Santa Catarina, da maior rede de Santa Catarina, da maior rede de ensino. E só eu sei o quanto eu tinha que chegar com presença nos eventos, com o cartão na mão, cartão de secretária, para que eles entendessem que eu era uma autoridade, que eu ia compor a mesa, que eu ia ter direito à fala. Por muitas vezes... Como secretária de Educação. E aí, quando eu começava a falar, aí eles diziam assim... mas essa mocinha, ela sabe do que está falando, né? Ela entende do assunto. Então, o nosso conhecimento é sempre muito relativizado. Para nós, mulheres negras, para as mulheres de uma forma geral, estar em espaços de decisão e poder já é um grande desafio. Né? Se a gente pensar toda a criação, a jornada tripla, quádrupla, essa coisa de sermos criada para sermos propriedade do companheiro.
Você sai da casa dos pais, o que os pais faziam? Entregavam a moça ao seu marido. Por que a gente tinha que adotar o sobrenome do marido? Porque é como se fosse uma transferência de propriedade mesmo. Você sai de um e passa para o outro. Então, romper com tudo isso, para nós, sempre foi muito difícil. Mas nós, mulheres negras, nós temos um componente diferente nisso tudo, que não diminui a luta das mulheres de uma forma geral, mas é que nós já nascemos trabalhando. Nós já nascemos com essa responsabilidade de ter que lutar para ter um lugar ao sol, de encarar qualquer serviço mesmo. Por isso que a gente discute muito hoje na academia a questão do feminismo negro e dos diversos feminismos, né? Quando mulheres brancas, por exemplo, estavam lutando pelo direito de trabalhar fora, independente da posição do marido, nós já trabalhávamos, a gente sempre trabalhou, desde muito pequena. Aquela coisa de geração para geração, de cuidar dos irmãos menores, e de estudar à noite, trabalhar durante o dia. Então, assim, fora a questão da objetificação do corpo da mulher negra, né, da questão da sensualização, de achar que a gente sim é objeto, e isso também é fruto da escravização, né? Da gente ter que servir, enquanto negras escravizadas, servir não só ao trabalho, mas também ao senhor do engenho, com toda a ira das sinhazinhas. Então, assim, são lutas diferentes e que muitas vezes nos impedem de estar nesses espaços, inclusive na política. Eu tive 2 professores negros no mesmo período da minha vida ali, entre quinta e... que é o ensino de quinta a 8ª série, eu não lembro. Antigamente era o ginásio, né? Ginásio, né? Mas eu não lembro exatamente que era o professor Hamilton, que era uma figuraça, professor de inglês, e um professor de geografia cujo nome eu não lembro. E o curioso que me chamava a atenção nos dois é que o professor de geografia, ele era um sujeito muito, muito sério. Ele não brincava, ele chegava... Sabe aquele cara que, boa tarde, ia direto para a aula e ficava aquele silêncio ensurdecedor, aquele medo, sabe? Ninguém falava nada. E a sala era 100% brancos. Só o Marcelo, meu amigo, que ele era negro. Eu acho que não tinha... Não me lembro de ter... tinha uma moça também, eu não lembro o nome dela. Eram os dois, mas era 90% eram brancos. E uma coisa que me chamava a atenção era a diferença dos dois, porque o professor Hamilton era muito brincalhão, todo mundo gostava dele, mas era uma bagunça também. Só quando ele ia para o efetivo, ele era legal. A aula rendia. E o professor de geografia, que é esse muito sério que eu falei, ele era meio na dele, né? Mas o que me impressionava muito ele, porque todo mundo falava assim, ó, poxa, esse professor aí de geografia parece um alemão, né? Cara chato, pô. Não fala com ninguém, a gente vai pedir uma orientação, ele já dá um esporro. Quer dizer, era uma forma preconceituosa de se referir a ele por conta de um traço de responsabilidade, de personalidade diferente. Sim, é como se não pudesse ser. Todos têm que ser brincalhão, todos têm que... Né? Claro, entendeu? porque é um padrão, né? Exato. Mas eu acho que tem um componente interessante no que você traz desse espaço que a sociedade destina a negros e negras, e você cita o esporte, né? E mesmo dentro do esporte, negros ainda sofrem racismo. Você acompanha, né, toda a questão do futebol, o Vini Júnior mesmo, né? A gente perdeu as contas do quanto ele sofre ataques racistas. A gente poderia citar inúmeros, e a banana que jogam no campo. Por quê? Porque o racismo, ele extrapola a questão monetária, a questão do teu posicionamento social. Para o racista, você continua sendo preto, você pode ser milionário. Como é o caso do Vini Júnior. Se fosse só uma questão de uma discordância, uma ojeriza, porque é pobre, né, porque não estudou, isso se resolveria de uma forma muito fácil, com políticas públicas efetivas e que proporcionem, né, o acesso à população de uma forma geral. Mas não é isso. É o componente racial mesmo, o componente de cor. O racista não gosta de preto. Você, como eu, você tem mais ou menos a mesma idade que eu, nós temos 26, 27 anos, né? Quase 30. Pois é. E, assim, o que eu noto, talvez eu esteja enganado, mas como eu não sou negro, eu não percebo, é que está havendo uma redução dessa coisa que tinha antigamente de piadinha com o negro. Em estádio de futebol, por exemplo, eu vi desaparecer. Na Europa tem muito, mas no Brasil acontecem casos, evidente, né, que tem idiotas em todos os cantos, mas o número de casos assim era muito frequente, o cara xingar no lado do alambrado, e ninguém se importava, achava aquilo a coisa mais natural do mundo. Ele tá xingando e tal.
Com o passar dos anos, eu acompanhava muito de perto, eu vi que isso foi diminuindo de maneira acentuada. É o que você percebe ou não? Sim, sim, porque racismo hoje é crime. Talvez por conta disso, né? Racismo hoje é crime. E há todo um mérito do movimento negro no Brasil, de forma geral, no combate ao racismo. Nós temos uma lei, que é a lei, fora a lei que hoje tipifica racismo como crime inafiançável, porque antes tinha muita questão da injúria racial. Uhum. Né? Que é nada, Não cá entre nós, O né? racista é crime, Uhum. ponto. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que é de 2003, já são 23 anos, que obriga o estudo da história da África e dos africanos no Brasil e no mundo, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Isso faz uma mudança significativa dentro da sala de aula, que reverbera para fora, né? Porque as crianças levam isso para as suas famílias, para a comunidade, para os amigos, que é uma lei de extrema importância, porque ela trata a história do negro como ela deve ser tratada. Por muitos anos, os livros didáticos só nos representavam como escravizados, ou como serviçais, como cozinheiros, nesses espaços que a gente acabou de citar, né? No samba e tal. E a lei, ela trabalha todos os aspectos da história da África, que durante muito tempo também foi retratada como um continente de pessoas escravizadas, como um continente paupérrimo. Você passou por isso, tenho certeza, a gente passou anos na escola, estudamos o Egito em quase todos os períodos, e raramente se falava que o Egito estava na África. Uma civilização riquíssima, que deixa um legado para a humanidade, mas não se fazia esse vínculo de estudar lideranças negras, de ver os países com reis, com rainhas, toda a contribuição. Nilo Peçanha não foi o primeiro presidente negro no Nilo Brasil? Peçanha foi... Nunca ninguém fazia essa referência. Mas olha os retratos que tem de Nilo Peçanha nos livros, ele é embranquecido. Exato. O próprio Machado de Assis, que eu acho, na minha modesta opinião, negro. O cara mais genial da literatura do Brasil, né? Pena que ele tem aquele português da época, né? Então o pessoal mais jovem não se interessa muito por conta daquela... Né, que é um português bonitão, cheio de... erudito. Mas assim, as histórias dele são sensacionais e não se vendia muito, não se lembrava muito que o Machado de Assis era negro. Sim, nós tivemos aqui em Santa Catarina um governador, Abdon Batista. Também isso eu não sabia. Eu não sabia, negro, não né? sabia. Por quê? Porque eles vão embranquecendo a pessoa, vão clareando, realmente nos livros didáticos eles estavam embranquecidos. Essa invisibilização de vários personagens, várias personalidades negras que fizeram história, marcaram a história do Brasil, ou são silenciadas, ou invisibilizadas, ou embranquecidas, né? E essa lei, ela acende, ela proporciona esses estudos, né? Então, hoje a gente tem muito projeto interessante acontecendo nas escolas. Não é o ideal ainda. A gente quer que a Lei 10.639 ela seja trabalhada na sua plenitude durante o ano inteiro. Ela não diz respeito só aos professores de história e ela não deve ser tratada só lá no Dia da Consciência Negra. Justamente para a gente romper com o racismo, porque, infelizmente, a maioria das pessoas que passa por uma experiência de racismo, ela sofre dentro da escola. Então, a escola é o ambiente que pode modificar, né, que deve trabalhar com a construção de conhecimento, com a valorização de todos os povos. E o racismo deve ser horrível, porque da mesma forma que a pessoa que sofre bullying, ela às vezes fica envergonhada de contar em casa. Sim, porque se vê como problema, né? Então, de certo, eu fico imaginando a criança negra que sofre racismo na escola, ela não fica à vontade para chegar em casa, pai, mãe, quero contar uma coisa. Eu acho que ela resiste à ideia. Não sei se eu estou enganado. Sim. Eu acho que ela vai pensar, vou falar, eu vou deixar meu pai e minha mãe tristes, melhor eu deixar assim mesmo, né? É um sofrimento você admitir que as pessoas não gostam de ti pela tua cor, pela cor da tua pele, né? Porque você não se encaixa num padrão que foi construído culturalmente. Então, toda essa discussão colabora muito com o que a gente chama de letramento racial. Por que determinadas piadinhas já não são mais toleráveis? O que se tolerava lá nos anos 80, 90 já não se tolera mais. Porque isso reforça o racismo. Tem um componente que se fala muito hoje em dia, que é o racismo recreativo. Então, as pessoas tiram sarro, fazem as piadas de mau gosto e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. O pessoal brinca muito. Antigamente que tinha humorismo raiz, não era essa Nutella. Aí você vai ver os Trapalhões, que todo mundo via, porque a TV Globo antigamente era 90% da audiência. Eu estou exagerando? Não, todo mundo. Corretíssimo. A cultura do Brasil era formada pela TV Globo.
E a TV Globo tinha os Trapalhões, onde o Mussum, por exemplo, ele era o tempo todo lembrado que ele era negro, ele era tratado até com menos relevância, por exemplo, que o Didi e o Dedé. Tinha outros personagens negros nos Trapalhões, e o pessoal acha que aquilo era muito legal. Eu não acho legal, não acho aquilo uma aquilo forma... era naturalizado, né? Porque a sociedade era assim, né? Exato. Aquilo refletia como a sociedade se comportava. E aí também, uma outra política pública que é importante, que tem dado muita polêmica aqui em Santa Catarina, principalmente, é a política de cotas. Eu quero falar sobre isso. A política de A cotas. minha não é percepção. Eu fico refletindo sobre isso e não chego a conclusão alguma. Mas o que eu penso às vezes? Poxa, mas se a gente fizer uma política de cota, eu já vi reitores falarem o seguinte: tá, mas se a gente pegar uma pessoa menos capacitada para entrar no meio universitário, seja ela de qual cor for, né, o nível intelectual daquele grupo vai diminuir, porque ela capturou alguém da sociedade que não teria, teoricamente, a formação suficiente para entrar lá. Por outro lado, tem a questão das injustiças sociais, que são óbvias ao longo dos séculos. E tem um outro ponto: o pobre e o negro. Tem que ter cota para pobre também? Como é que você relaciona essas coisas Não, todas? e que terrível, né? Um reitor achar que o espaço universitário é só para os super intelectualizados, né? E é isso que o Brasil retrata, né? Alguns aqui nasceram para trabalhar e outros para estudar. Os ricos, Castas superiores e ricos. Né? os ricos estudam no colégio privado o ano inteiro, fazem seus bons cursinhos e vão para a universidade pública. Exatamente. E aí o pobre, que passa a vida inteira na universidade pública, depois tem que ir para a privada. E eu sou testemunha disso, porque eu estudei em colégio público e eu não conseguia passar no vestibular. Eu fui fazer um cursinho, na época daqueles cursinhos legais que tinha lá nos anos, sei lá que ano que era aquilo, 80 para 90, acho. E aí facilmente eu passei no vestibular. Daí eu pensei, poxa vida, hein? Então é mais fácil para o pessoal que tem grana para ir para a escola particular. E daí, na hora de disputar as vagas, é como você falou: o cara está lá na Universidade Federal de Santa Catarina, filho de família bem de vida, não paga nada, enquanto o cara que está trabalhando o dia inteiro tem que pagar a faculdade. Mas eu gosto de fazer esse debate, acho ele necessário, né? Porque há uma distorção do entendimento do que vem a ser a política de cotas. A gente está falando de ações afirmativas. Ações afirmativas compõem uma gama de políticas públicas justamente para fazer uma reparação a povos que não tiveram privilégios, as minorias, né? Aos marginalizados, as pessoas que não têm a mesma largada do que... Deixa eu abrir um parênteses. Eu sempre falo sobre isso. Faz o seguinte: pega um grupo de pessoas, ignora a origem racial, étnica, sei lá, da pessoa. Um grupo de pessoas que os pais não têm um imóvel, moram de aluguel. Aí o filho sai na rua para trabalhar. Ele não vai receber herança nenhuma. E olha, você receber herança, uma casa, mesmo que dividindo com 2, 4 irmãos, é muito melhor do que você não receber nada, né? E foi assim isso que aconteceu com os ex-escravos. Porque eles simplesmente, agora vocês são livres. Livre com o quê? Com nada. Eles não tinham acesso à educação e não tinham patrimônio. Exato. Né? Então, como é que você vai entrar no mercado? Quantas gerações que você vai levar para conseguir equilibrar? Claro que tem gente branca pobre na mesma situação, tudo bem, não vou dizer que não. Mas quantas gerações esse pessoal vai levar para equilibrar com quem já saiu com alguma coisa? A largada não é a mesma, né? E nós temos políticas públicas reparatórias, sim, para pobres, nós temos para idosos, nós temos para mulheres, nós temos para pessoas com deficiência, nós temos uma série de políticas afirmativas para equilibrar. Em se tratando de Brasil, o Brasil já se formou a partir das cotas. O Brasil foi sempre um país todo cotizado. Ou as terras que os imigrantes receberam aqui para colonizar, foi o quê? Ou elas eram muito baratas ou eram doadas. É só a gente pegar lá o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, as capitanias hereditárias. Aqueles coronéis, né, que herdaram... Que até hoje... Exato. Muitos daqueles políticos coronéis do Nordeste que estão lá são tataranetos daquela turma as capitanias hereditárias. E aí essa geração desses que receberam essas terras já é uma geração herdeira. Eles já nascem herdeiros. E eu não estou diminuindo a história de quem chegou aqui. Mas, por exemplo, os imigrantes. Os imigrantes vieram para colonizar. Receberam
terras, receberam dotes. Eles passaram dificuldades na trajetória, eram pobres na Europa, a gente sabe de tudo isso. Vieram em navios confinados, mas eles chegam aqui com um status de gente inteligente, porque a Europa, né? A Europa era o centro do mundo, o berço das civilizações. Então, eles chegam num outro patamar aqui. Podia ser paupérrimo, mas era europeu, né? O negro passou quase 400 anos escravizado, e aí, quando libertam, né? A Isabelzinha acha que fez um grande gesto, né? Que não foi uma jogada política, estratégica, sai sem nada. Sem uma política pública de moradia, de saúde, de educação, sem nada. E com um preconceito enorme Imenso. por parte da sociedade, né? Imenso, né? Foram morar aonde? Foram pros morros. Ó, uma coisa que eu vi uma analogia muito boa dessa que você deu do conhecimento. Não precisa nem ter muito conhecimento. Pega uma família com 4 pessoas e diz, ó, essa parte aqui dessa floresta é de vocês. A gente vai ter algum equipamento? Não. Ó, ele pega uma outra família com 4 pessoas, essa aqui é de vocês, isso aqui é um machado. Para que serve? Para vocês cortarem a árvore. A família que tem um machado vai ter uma vantagem absurda. É ou não é verdade? Sim, Tenta óbvio. cortar uma árvore sem um machado. É. Né? Tenta fazer um machado com uma pedra. Esse tem os meios de produção, o outro só tem a força de trabalho. Exato. Às vezes isso. até essa família sem um machado talvez fosse até mais eficiente. Porém, a ausência daquele recurso simplesinho, mas que para derrubar uma árvore é muito útil, né, vai fazer falta. Né? Exato. Então, o que se faz hoje com a política de cotas nada mais é do que uma reparação histórica. E há uma confusão de que você está diminuindo a capacidade de negros e negras. Não tem nada a ver. A prova é igual para todo mundo. O que há é uma reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas. E a partir do momento que está lá dentro, vai ter que ralar igual a todo mundo. Estudar, Né? vai ter que estudar. Uhum. E essa política, ela mudou a cara da universidade brasileira. Já se percebe isso? Há quanto tempo que foi introduzida a desde política? 2014, né? São 12 anos. E em tão pouco tempo já se percebe... A gente saiu de um patamar de 3% de negros e negras no ensino superior. Se eu não me engano, estamos em 38%, 39%. O Jorginho Mello, outro dia, o que ele estava querendo derrubar aí? Mas olha, a política de cotas para as universidades públicas e privadas. Estaduais, né? As estaduais Aham. e as comunitárias, né? Todas as que recebem Mas recurso foi derrubado público. já. Foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal por 10-0. Quer dizer, não teve nem margem para Isso dúvida. é uma política consolidada. E você não está negando que não deva ter, por exemplo... Você, como integrante da política, agora eu posso falar isso, 2 eleições, já está imersa nesse universo político. Isso que o Jorginho fez, dar voto para ele, eu vou ficar assustado se isso gerar voto. Ele quis o quê com isso? Assim, claro que a gente não pode entrar na cabeça do cara, mas... porque a sociedade não tem esta compreensão de que a gente precisa, assim, fazer uma reparação histórica com o povo negro, que é mais de 56% dessa população. Precisa, por isso que a universidade, ela é fundamental e por isso que ela foi tão atacada nesses últimos anos aí do governo do inominável. Sabe? Porque o conhecimento te transforma, o conhecimento te dá uma outra leitura da sociedade. As pessoas precisam entender que cota não é privilégio, cota é reparação. A gente está dizendo que pobres não devam ter uma política diferenciada? Não, eles têm, inclusive. Mas a gente está falando de reparação histórica de um povo que veio confinado para cá, sem direito a exercer. Não queria vir. O europeu, pelo menos, ele pode ter vindo muito pobre, mas veio porque vamos lá ver qual é. As companhias colonizadoras organizavam essas expedições todas. Os negros vieram. Ninguém chegou lá na África. Pessoal, alguém quer ser escravo lá no Brasil? A gente tem plantações de cana. Ninguém chegou fazendo essa prova. Aliás, eles nem sabiam para onde iam. Famílias separadas, histórias terríveis. Então, assim, foi séculos, né, de escravização, séculos de invisibilidade da real contribuição do povo negro no Brasil. A gente pega Joinville, quantos anos nós levamos para falar que aqui já tinham negros? Quantos anos nós levamos para dizer que nós temos quilombos aqui em Joinville e que um deles, inclusive, está aí? Quilombo? Eu não sei, olha aqui. Nós temos um quilombo em Piraberaba, nós temos 2. Nós temos ali no Beco do Caminho Curto e nós temos lá no Ribeirão do Cubatão. São quilombos, comunidades remanescentes de quilombos já certificadas pelo IFAM. Não sabia. Só falta a titularização. Então, como é que você vai dizer que... Formalizar, no caso. Formalizado já está, só falta sair o título mesmo, porque ele já tem o certificado. Nós temos aqui em Araquari,
Então, como é que você vai dizer que esses imigrantes chegaram aqui e não tiveram a contribuição dos negros para abrir as picadas, para mostrar o terreno, para mostrar o que podia fazer para não ser picado por mosquito, né? Para falar para essas pessoas que chegaram aqui que eles estavam no mangue, que não era qualquer local que poderiam construir. Então, assim, esses negros já estavam aqui. No cemitério do imigrante, nós temos lá 14 negros escravizados enterrados. Eu tive, inclusive, no último domingo lá, e eu vi uma plaquinha, mas não tem um túmulo indicando o local lá, não. Não, né? a gente colocou, e isso foi durante o governo do ex-prefeito Carlito, de acordo com os estudos feitos pelo pessoal do Arquivo Histórico, né, que teve acesso, inclusive, aos documentos da Catedral Metropolitana, porque era onde se registravam nascimentos e falecimentos, né? No cemitério do imigrante tem 14 negros escravizados, com o registro de quem eram, a que famílias pertenciam, do que morreram, quando morreram, mesmo? tudo. Que legal. Tudo registrado. E aí a gente fez uma homenagem, né? Colocamos uma placa ali. Que é aquela na entrada? Bem na entrada. Foi essa que eu vi. Bem Coincidentemente, na entrada. eu vou raramente lá e eu vi no final. Daí como é que a gente vai dizer que Joinville não é negra? Uhum. Joinville também é negra. Uma coisa que sempre me incomodou, até o Trump é bom de me irritar nisso, né? Porque esse território é nosso, América para os americanos e tal. Não sei quem é que falou comigo aqui sobre isso. A gente fez um podcast, uma entrevista, não lembro, e alguém falou sobre isso. Portugal descobriu o Brasil. Portugal não descobriu nada. Ocuparam uma região que era de povos indígenas que viviam há milhares de anos aqui, com uma cultura muito legal. Se a gente for para o lado ali do Peru, então, nossa, né? Civilização até mais desenvolvida que os europeus, e eles vieram para cá, isso aqui é nosso e acabou, né? Então, e agora, para compartilhar com essas pessoas que foram escravizadas, é um absurdo. Como é que a gente vai compartilhar essa riqueza que nós construímos? Outra mentira, né? Essas igrejas maravilhosas que foram construídas em Minas, aquilo, a maioria eram escravos que faziam, né? Então, não se respeita. É como você falou, parece que o pessoal quer descartar da sociedade a contribuição enorme que a população negra deu ao desenvolvimento do Brasil, né? Os próprios indígenas, né? Esse apagamento da história. Por isso que eu te digo que a educação, ela é fundamental. Quando você dá acesso ao conhecimento, você transforma a sociedade. Isso a gente não pode negar, por isso que as escolas hoje são tão atacadas, por isso que o próprio legislativo quer entrar e quer dizer o que o professor deve ensinar, o que não pode ensinar, delegar poderes aos pais de uma forma distorcida, né, porque a gente sempre entendeu que a participação da família na escola ela é fundamental, mas quem estuda para dar aula é o professor. Lembrei de outra instituição que eu fiz parte, e que onde o negro não sofre, na minha opinião, nenhum tipo de preconceito. Eu sei que essa entidade sofreu muito recentemente, né? O Exército Brasileiro. Eu lembro que no Exército, general negro, coronel negro, cabo, lá não existe diferença, zero, isso eu posso te assegurar. Pelo menos... Olhando de baixo para cima, eu nunca vi alguém tratar um sargento, um tenente, um capitão, um major, um coronel, um general negro diferente do branco. Lá o que conta é o posto ou a graduação, né? Eu sempre pensava sobre isso, porque eu servi há muitos anos, eu pensava, poxa, essa forma que o negro é tratado no Exército devia ser transferida para a sociedade. Que lá, se você quebrar o pau, mas como por outro motivo, jamais por conta... Você já ouviu alguma história diferente sobre isso? Eu nunca. Não, eu nunca tive, assim, nenhum acesso a esse interior aí do Exército, né, dos militares. Mas a gente tem que cuidar também com um componente que, justamente por conta disso tudo, dessa história triste que nós temos no Brasil, né, da colonização, de que muitas vezes o povo negro também não teve acesso à sua história, então nega a própria história. Isso é muito triste. Por isso que eu volto a falar na importância do papel da escola, no papel das universidades. Quer ver um exemplo bem ruim? No governo Bolsonaro, a gente teve como presidente da Fundação Palmares o Sérgio Camargo. Eu lembro dele. Pensa, que criatura que, meio assim, negacionista, né? Negacionista, relativizando toda a história dos negros no Brasil, relativizando situações de racismo, querendo apagar com a história. Ô, Vanessa, mas sabe? será que não seria... Eu não conheço a história dele, não conheço a história da E família o pai dele é um grande intelectual. mas nesse ponto que eu queria chegar.
Talvez por ele ter vivido numa família muito bem estruturada financeiramente, deve ter frequentado, eu imagino, boas escolas, e nessas escolas o assunto não é abordado. Será que na cabeça dele ele pensa, pô, esse pessoal tá com muito mimimi, pô, nunca tive problema nenhum. Pode ser. Será que não seria Sim, isso? sim, porque você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, e ele precisa entender que ele pode ser o filho do bambambam do bambambam. Mas não é a realidade do brasileiro médio negro, Não é, né? e ele vai continuar preto, e ele não está livre de sofrer situações racistas. Os filhos não estão, os netos não estão. Você negar a própria história é muito triste. Como é que tu vê o comportamento da sociedade negra norte-americana em relação àquela briga pelos direitos civis e tal, em relação à sociedade negra brasileira? Você faz algum tipo de paralelo entre as duas? Por que que parece que nos Estados Unidos a comunidade negra foi mais resistente ao racismo, embora lá haja mais racismo do que aqui até hoje, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Em relação ao Brasil, o que dá para comparar? Eu acho que são situações um pouco diferentes, né? O Brasil é um negócio enorme, né? Um país gigante e que teve muita resistência. É que os livros didáticos não contam. Ignoram essas histórias. Mas teve muitos movimentos de resistência, muitos. Se a gente for contar todas as revoltas, revolta dos malês. Na Bahia foi aqueles muçulmanos negros que Exato, né? resistiam ao governo baiano. Os quilombos, a gente tem quilombos que tinham mais de 100 mil habitantes, que funcionavam como uma cooperativa, tinham ferramentarias lá dentro, olarias, e acolhiam não só negros, acolhiam pessoas pobres, todos os que estavam descontentes com aquele regime. E duraram muitos anos, resistiram por muito tempo. Só que nos Estados Unidos, o racismo existe e eles admitem. E o Brasil vive com essa coisa da democracia racial. Uhum. O Aqui mito não tem racismo, não, a sociedade é miscigenada. Imagina, eu não sou racista, eu até tenho um melhor amigo que é preto, Eu tive limpinho. eu tive um primo de um amigo que era negro. Todo mundo bem limpinho, não tinha problema nenhum, brincava todo mundo junto. Então, esse mito da democracia racial ainda é muito forte no Brasil. E nos Estados Unidos isso é declarado, existe uma sociedade que é racista, que não gosta de preto, e aí, quando você sabe quem é o seu inimigo, é mais fácil você se defender. O fogo amigo é o pior, né? Porque as pessoas, na sutileza, eles têm comportamentos racistas, usam de expressões racistas e não se enxergam como racistas. Aquelas palavras que o pessoal fala aí, eu tenho um amigo radialista, negro também, o meu querido Natan do Vale, ele sempre fala, ele fala duas palavras que ele diz que quando o cara fala isso para mim, eu fico olhando meio atravessado. Preto de alma branca. Não, Pronto, não é. Já olha. Não, mas não é nem isso. Poxa vida, agora eu não vou conseguir lembrar. Mas é uma palavra muito comum da língua portuguesa. E ele fica assim, ele fica olhando, ele diz, qual que é desse cara? Ele é racista ou ele não percebeu que essa palavra pode me ofender? Agora... Criado mudo era uma expressão muito usada, né? E quem era o criado o criado mudo? O criado mudo era o preto que ficava ali com uma folha de bananeira lá da cama. Para fazer um ventinho. Para fazer um ventinho pro seu senhor ou pra sinhazinha. Sabe? E não podia se manifestar, silêncio. É mudo, né? Já pensou? Não, porque o subalterno não pode falar. Recentemente, eu li um livro de um cidadão que morreu há alguns anos em Jaraguá do Sul e foi para a Segunda Guerra Mundial. E ele falou que os brasileiros... Denegrir, não era denegrir? Denegrir. Ele falou, que história é essa de denegrir? Ele é muito engraçado. Disse, não. Denegrir tem alguma coisa a ver mesmo? Denegrir, tornar negro. Por que tornar negro é ruim? Entendi. Por que eu estou te denegrindo? Tá me deixando preto? Entendi. É uma palavra de cunho racista. Antigamente, a gente ouvia muito falar, serviço de branco. Faça um serviço de branco. Entendeu? Isso, para mim, é a coisa mais preconceituosa possível. Esse é o grande barato de estudar, sabe? Um pouco da história e perceber quantas expressões que a gente usa hoje e que têm origem africana, e quantas expressões que a gente usa que têm cunho racistas e que foram naturalizadas ao longo da história. A gente nem nota que está falando. Mas você alerta para isso na nova educação, essa educação mais inclusiva? O letramento racial trata de todas essas questões e de uma forma histórica, contextualizada, porque às vezes a pessoa fala justamente por isso, porque foi naturalizado, uma vida inteira falou, e não se dá conta, não conhece a origem da expressão. A partir do momento que conhece, para de usar.
Lembrei, o cara era um descendente de alemães e foi para a Segunda Guerra Mundial. Então ele não escreveu um livro, ele fez um diário da guerra, desde quando eles estavam se preparando no Rio de Janeiro, viagem de navio, chegada na Itália, até os primeiros combates. E ele ia relatando coisinhas no dia a dia. E uma coisa que ele contou lá que eu achei muito curiosa, que ele falou que os brasileiros eles fizeram parte de um grupo lá de americanos, eles ficaram subordinados aos americanos. E os brasileiros aqui tinham essa característica de negro, branco, alemão, ficava todo mundo junto. Não tinha pelotão de negro, branco. E daí diz que os americanos chegaram, não é assim que funciona. Aqui vocês têm que dividir esse pelotão de branco e esse de negro. Aí esse jaraguaense contou que ele falou que não, isso não tem sentido, eu sou desse pelotão. Então, pelo menos isso, me parece que o Brasil é um pouco mais legalzinho, né? Me parece. Mas como você falou, esse racismo estrutural, imperceptível, de repente, até para a pessoa que não tem maldade e não é racista, ela não percebe. Exato. Talvez você alertando, ela é mesmo. Porque a gente não é... Porque é estrutural, você disse tudo, a estrutura é racista. Uhum. E a estrutura é machista, é misógina. Né? Mas em se tratando de racismo, a estrutura é racista e a gente precisa modificar essa estrutura. E dar acesso às pessoas ao conhecimento é uma dessas formas da gente romper com o racismo estrutural. Políticas públicas. Foi uma conquista enorme a gente ter tipificado o racismo como crime. E ainda assim a gente presencia situações aí mundo afora, aqui no Brasil mesmo, que são inadmissíveis. As pessoas eu percebo muito a mulher, não o racismo, talvez porque eu sou meio desligadão também, tá? Eu vou ser bem sincero que eu não... Mas eu percebo muito, assim, um machismo com as mulheres, assim... Quando é uma mulher que vai palestrar ou tal, o pessoal já fica com a cara amassada, sabe? E isso eu percebo muito. Eu acho que a gente tem que evoluir quilômetros nisso. O machismo é um mal que assola a humanidade, nosso país. Santa Catarina está entre os estados mais violentos, que mais matam mulheres. E são números assustadores. E o mais engraçado não é engraçado, é que eu estava vendo que em relação ao número de homicídios total, Santa Catarina é menor que a média nacional. Legal, né? Mas quando é feminicídio, exato, Santa Catarina aumenta em relação ao absurdo. Era o 9º até 2023, agora é o 5º. A gente teve 10 mortes em Santa Catarina até março. A gente já dobrou isso. É assustador o número de mulheres mortas por crime de feminicídio. E a gente tem avançado em termos de legislação. Hoje, a Lei Maria da Penha, que caracteriza a violência doméstica, ela traz uma alteração para o crime que a gente chama de vicaricídio. O que é isso? Vicaricídio é o crime que acontece quando o agressor, ele vitimiza quem está próximo da mulher para atingi-la. Um filho, o pai, um avô, sabe? Para causar sofrimento à mulher. Porque a lei do feminicídio, a pena, ela aumentou. Né? Ela passa de 20 para até 40 anos. Então, conforme o grau de crueldade que esse feminicídio acontece e o crime de vicaricídio entra nesse item, essa pena tende a aumentar. Porque é um absurdo o que tem acontecido com as mulheres hoje. Todo esse nosso passado machista e esse movimento que as mulheres têm feito de se libertar, de entender que elas podem ter vida, que elas podem ter profissões diversas, que elas podem ou não ter filhos, tudo isso causou um desconforto numa sociedade que tem como padrão casar, ter filhos e prestar obediência ao companheiro. As mulheres hoje, embora a gente careça ainda de uma DPCAM aqui em Santa Catarina aberta 24 horas, e o governador já foi notificado em relação a isso, tem prazo para resolver essa questão. DPCAM, só explica para o pessoal o que é? DPCAM é a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, Adolescente e o Idoso. Ela está presente nas grandes cidades, mas ela não fica 24 horas aberta. Aqui em Santa Catarina, ela funciona em horário comercial.
quando a maioria dos crimes contra a mulher, da violência contra a mulher, acontece no período noturno. Notadamente quando o cara chega em casa Sim. bebaço, geralmente, né? Acaba agredindo a mulher, os filhos, E ou final de semana. tristemente, em feriados e fins de semana. Exato. Feriado que é para ser um dia de descanso, de estar com a família, de fazer qualquer coisa, é onde as mulheres mais apanham, é onde as delegacias recebem mais denúncias. É isso que eu não entendo, uma coisa que parece óbvia, não é preciso refletir muito sobre o assunto, né? Uhum. E parece que por que não se pensa nisso, né? E a gente nunca vai ter uma sociedade mais saudável, mais igualitária, enquanto mulheres estiverem morrendo, enquanto mulheres estiverem apanhando. A gente passou muito tempo lutando pelo direito de estudar, pelo direito de jogar bola, por poder fazer uma compra, o crediário sem a permissão do marido, porque isso não era possível também. Né? Tinha que ter permissão do marido para fazer crediário. Sim, eu não lembrava disso, não. Tu não ia chegar nas Casas Bahia, sair com o carnezinho de lá se teu marido não autorizasse. Jogar bola, a gente também não podia, porque diz que isso ia contra a natureza feminina, então ia distorcer o papel da mulher. Tudo isso foram conquistas que parecem assim, que já faz tanto tempo que a gente já nasceu com esses direitos. E não, isso tudo foi conquistado. Agora mesmo, surgiu uma onda aí de mulheres narradoras de futebol. O preconceito nas redes sociais é absurdo. E as juízas? Isso foi antes, né? Juízas já sofreram antes, né? Aí a explicação, no caso das mulheres, é que o condicionamento físico, ela não consegue acompanhar. Gente, tinha juiz barrigudo até uns anos atrás. Agora que os juízes de futebol são os caras, os árbitros são mais fortinhos. Antigamente eram os barrigudinhos. Vai querer dizer que essas meninas, tudo em forma, não vão conseguir acompanhar os caras. E na narração, é puro preconceito, né? Porque você pode até achar uma narradora ou um narrador ruim. Mas não porque ele é homem ou mulher, né? É uma coisa lamentável. Vamos falar um pouquinho de... desculpa. Não, e só para concluir, né? E aí hoje a gente luta pelo direito de estar viva. É muito triste isso. Para além dos direitos conquistados, que se a gente não cuidar a gente perde, direito inclusive de poder tomar anticoncepcional, né? Que isso também não era permitido. Agora a gente luta muito pelo direito de estar viva. Ô Vanessa, muita gente fala, e até gente que não é do PT, que a Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil, no segundo mandato, ela só foi cassada porque ela era mulher, porque a tal das pedaladas fiscais todo mundo fazia e fazem, né? Porque continuam fazendo, que não tinha nada de irregular. Com certeza. Não encontraram nada contra a Dilma, essa que é a verdade. E ela foi cassada. E isso foi um preconceito contra a primeira mulher presidente do Brasil? Mas você imagina, o Congresso é machista. O Congresso, de uma forma geral, a composição do Congresso é machista. A Dilma foi violentada várias vezes na sua vida, né? Uma mulher que passou pela ditadura, sobreviveu à ditadura, aos horrores da ditadura. Aí chega como primeira mulher presidenta do país e no seu segundo mandato, porque ela supostamente... O que é uma pedalada? Digamos, tem dinheiro aqui da conta do Ministério de Assistência Social, eu vou tirar um pouco daqui, vou colocar no Ministério da Educação para cobrir temporariamente um gasto, depois eu realoco. Quem não faz isso? Todas as prefeituras, todos os governos, todos eles fazem. Não faz isso. Lógico. Mas ela foi violentada novamente por esse parlamento que a gente quer mudar a cara. O que fizeram com a Dilma foi muito triste. E ela é muito forte, muito forte. Ela passou por aquela sabatina, horas ali respondendo todas as perguntas. Ela tinha todos os argumentos. E lá fora, né, foi feito um movimento de conspiração, assim, muito triste, de chacota, de desrespeito. Tinha adesivos da Dilma nos carros, com as pernas abertas, sabe? Assim, foi de uma crueldade o que fizeram com a Dilma, que não tem tamanho. E aí trata-se logo do esquecimento também, né? Que ninguém mais fala. Hoje, onde está a Dilma? Por exemplo, alguém diz que a Dilma hoje está à frente dos BRICS? Que é um cargo... Que ela está mandando no mundo? Exatamente. Alguém fala isso? Não fala. E a Dilma Rousseff... até hoje só tem um apartamento, né? Quer dizer, ela foi presidente do Brasil, tem de político aí que tem, coisa pra caramba e não foi nem deputado, até vereador. Toa, né, que a gente chama de uma coração valente, porque ela é muito forte, muito forte. Vamos falar de você agora um pouquinho, você é vereadora, então, como é que tá essa situação? Você falou e não disse, você vai ser candidata a deputado pré-candidato. Eu acho isso uma bobagem, tem que falar pré...
Tá bom, vamos falar legislação eleitoral, né? pré-candidata a deputada federal, vai ser estadual, o que você está pensando para esse ano, né? Em outubro, né? A tendência é que eu saia, sim, pré-candidata a deputada federal. Federal. A gente tem uma composição aqui em Joinville. Mas não seria natural você, já que você foi, inclusive assumiu como parlamentar, como deputada durante um período, né? Você foi suplente, ainda é, né? Suplente de deputada. Não seria natural você tentar deputada estadual? Seria, mas eu gosto muito da matemática, sabe? Eu acho que a matemática... Não briga contra números. Contra os números não há argumentos. A matemática é uma ciência exata. Uhum. Dentro da composição do diretório, a determinação que foi aprovado ali seriam 3 candidatos a deputado estadual por Joinville. 3 candidatos a deputado estadual por Joinville nos mostra a história que nenhuma das vezes que o PT de Joinville saiu dividido, elegeu alguém. Não elegeu ninguém. Para pegar o exemplo mais recente, foi em 2022, que eu saí candidata a deputada estadual, junto com o Rodolfo de Ramos, que é sindicalista. Eu fiz quase 17 mil votos. Rodolfo fez 8 mil votos, não entrou nenhum dos dois. Eu fiquei na primeira suplência, me faltou o quê? 3 mil votos, 2 mil e poucos votos. Se tivesse saído um só, um dos dois poderia ter entrado. São 20 anos que Joinville não elege um deputado federal pelo PT. 24 anos que Joinville, pelo PT, não elege um deputado estadual. Então, sair dividido deste jeito não é sensato. Sairmos em 3 para deputado estadual não é sensato. Para além disso, tem algo que aconteceu na última eleição que nós não podemos ignorar. Joinville teve 3 candidatos negros, e esses 3 candidatos negros fizeram mais de 50% de toda a nominata do PT de Joinville. Fui eu, Ana Lúcia e o Juan Martins. Eu me elegi com 4.366 votos, Ana Lúcia é a primeira suplente, o Juan é o segundo suplente. Nós temos uma secretaria dentro do Partido dos Trabalhadores, que é a Secretaria de Combate ao Racismo, e que trabalha muito também com essa análise dos números, dos dados, dos fatos e de potenciais candidatos que possam compor uma chapa. E nas nossas discussões, a gente chegou à conclusão de que o meu nome seria interessante para estar como candidata a deputada federal, justamente por conta das pautas que eu defendo no mandato, do trânsito que tenho em Brasília, por ter já um nome estadualizado, por ter, mesmo que por muito pouco tempo, passado pela Alesc, conseguido transitar pelo estado, e pensando a região aqui, seria um nome forte, seria a primeira mulher negra a chegar na Câmara de Deputados. Santa Catarina nunca elegeu uma deputada federal negra. Joinville tem hoje, Santa Catarina hoje tem quantos deputados estaduais do PT e quantos federais, você sabe, não? Estaduais do PT são 4 e federais são 2. E quantos são negros desses aí? Nenhum. Nenhum. E para federal, quantos votos seriam necessários? Claro que tem essa matemática, muda um pouquinho, mas dá para estimar, não? A matemática da política é horrível, né? Uhum. Em 2022, eu não entrei porque eu não fiz os 20% do quociente eleitoral. Né? Eu teria que ter feito 20 mil. Mas para a Câmara Federal, para entrar com folga, uns 60 mil votos. 60 mil votos. E como que é o eleitorado negro? Ele vai com você? Dá para afirmar isso? É difícil? Como é que a gente faz? Tem como avaliar isso? Olha, as urnas, elas... Dá para fazer esse levantamento por meio das urnas, né? Dá para fazer pelas urnas e... Desde que a pessoa... se autodeclare, né? E seja honesto. De verdade. Porque tem candidato aí que uma eleição é branco, vira negro. Eu acho que esse ano vai ser branco de novo, né? Bem assim, vai mudando de cor igual camaleão, conforme o vento, né? Uhum. Mas dá para fazer. Mas eu acredito que as urnas, elas estão buscando um cenário diferente, uma composição do parlamento diferente do que nós temos hoje. As urnas mostram que
A sociedade quer mais representatividade, a sociedade quer mais mulheres, a sociedade quer mais pessoas indígenas, a sociedade quer mais pessoas que defendam a comunidade LGBT. Tanto que em 2022, quais foram as primeiras suplentes do PT em Santa Catarina? Fui eu, mulher negra, professora, e a Carla Aires, vereadora que defende, que tem como pauta prioritária a questão LGBT. A Carla fez quase 40 mil votos e ficou na primeira suplência para deputada federal. Então, há uma ânsia da sociedade por um modelo diferente de parlamento. E, nesse sentido, as mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, as indígenas, a gente tem uma certa, não digo vantagem, mas tem um olhar mais apurado do eleitor. E boa parte desta composição é a grande maioria de eleitores do presidente Lula também. Você também tem uma outra vantagem, que você sempre atuou na educação e, portanto, que você tem milhares de alunos, né, que te conhecem, né? Isso deve facilitar E a bastante. gente conta, claro, com votos de negros e negras, no movimento negro pelo Estado, né? Tenho feito umas boas conversas, né, com todo mundo, porque a gente nunca vai ter as nossas pautas olhadas com a seriedade que a gente quer se nós lá não estivermos representados. E eu falo isso não só em relação à comunidade negra, ao movimento negro, mas às mulheres de uma forma geral, a esta comunidade LGBT, aos indígenas. Quando que a gente vai ter políticas mais efetivas para combater, por exemplo, o feminicídio, se nós tivermos um parlamento composto por homens brancos e machistas? Isso não avança. A gente não avança em mais políticas públicas reparatórias, a gente não avança em mais políticas públicas habitacionais ou de saúde, quando você não lê os dados e não percebe que 90%, por exemplo, das pessoas com dificuldade de moradia são pessoas pretas. Por isso, nós somos 56% da população. Quando a gente fala da falta de representatividade de mulheres, que elas não conseguem chegar em determinados espaços de decisão e de poder, a gente tem que entender que 70% das mulheres no Brasil, que são mães solo, são mulheres negras. O recorte racial, ele está intrínseco ali nesses dados. Quando as pessoas reclamam, mas tem que ter cota para pobre? Tem que ter cota para pobre, sim. E você tem que entender que a maioria dos pobres ainda são pessoas pretas. Ô, Vanessa, recentemente, acho que o ano passado, talvez tenha sido esse ano, não lembro mais, teve um vereador de Joinville se manifestando por meio das redes sociais, criticando duramente paraenses, nordestinos que vêm a Santa Catarina, xenofóbico, como se nós aqui catarinenses, a gente tivesse nascido aqui desde a invenção do planeta, né? Parece que a gente está aqui desde sempre, né? Quem não lembra, né, Enio, do apelo que tinha para os paranaenses virem para cá trabalhar nas nossas fábricas Porque aqui? tinha emprego e não tinha gente para trabalhar, né? Até hoje a Tupi está desesperada, querendo contratar gente, sempre tem vaga lá e falta mão de obra. E daí... Esse discurso xenofóbico que faz parte da política higienista, né? Preconceituosa. Arrogante, eu diria. Arrogante, xenofóbica mesmo, isso é um absurdo. Joinville é uma cidade que acolheu todo mundo sempre. Sabe que isso é uma coisa que me incomoda? Eu não sei se porque o algoritmo da rede social é um negócio meio maluco, né? Não sei se é porque eu procuro ou vem, mas o que ficam falando que Santa Catarina é maravilhoso, Santa Catarina é isso, Santa Catarina é aquilo, e realmente Santa Catarina, padrão nacional, é um pouquinho melhor, mas também cá entre nós não é o paraíso na Terra, né? Eu até me irrita, pelo menos essa é a minha opinião. O que você acha disso? Não sei se você vê isso também. Porque Santa Catarina é linda. O discurso que se vende, né? É o discurso que se vende, que Santa Catarina é primeiro mundo. Santa Catarina é um estado rico, é um estado acolhedor, eu acredito nisso. Esse discurso desse dito vereador, ele não representa o nosso estado. Mas Santa Catarina tem problemas, sim. Joinville tem muitos problemas. Joinville foi eleita aí a segunda melhor cidade para se viver, mas para quem viver? Porque tem bolsões de pobreza, tem 21 mil pessoas na fila da habitação esperando por uma casa, tem filas na saúde, tem falta de auxiliares de inclusão nas escolas. Então tem uma série de problemas, sim, que não são mostrados e que precisam ser resolvidos. São pessoas, são cidadãos que trabalham, que pagam imposto e têm direito ao que é constitucional. Ninguém está pedindo nada a mais. E Santa Catarina não é diferente. Ô, Vanessa, recentemente o Adriano Silva, ele renunciou
porque ele vai ser vice numa pré-candidatura ao governo do estado com o Jorginho. Antes eles eram amigos, né? Porque o PSD e o Novo tinham feito um acordo para a reeleição na campanha, agora parece que deu um problema ali, foi para o PL. Mas tudo bem, isso é outra questão. Como que você vê, ainda que ela não tenha sido eleita, né? Porque ela formava chapa com o Adriano, a presença da Regiane Gambim como prefeita, isso é positivo de alguma forma? Muito. Eu acho muito importante a presença da Regiane como prefeita. Ela está fazendo história, né? A primeira mulher prefeita de Joinville. Agora, eu torço muito para que ela faça uma excelente gestão, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito mais cobrada do que o Adriano foi, justamente pelo fato de ser mulher, que não vão aliviar. E a crítica sempre vem com machismo junto. Ah, tá vendo? Ó, é mulher. Isso é muito ruim. Eu espero que a Regiane esteja bem assessorada, que ela tenha uma equipe forte, que ela possa sim fazer um governo que faça a diferença e que mostre que nós, mulheres, podemos estar onde nós quisermos. É muito importante a presença dela. Vanessa da Rosa, obrigado. Quero que você volte aqui outras vezes para a gente bater papo aqui. É sempre legal falar com você. Obrigada, eu que agradeço, estou aí à disposição. Muito obrigada. É isso, hoje falamos com a Vanessa da Rosa, ela disse que é pré-candidata a deputada federal pelo PT em Joinville. Tchau, pessoal.